Então, se tiver alguém para fazer alguma pergunta daqui do auditório, a gente vai fazer a inscrição aqui. Karine, tem mais alguém? Gabriele, Júlia, Carla, Andréia, eu. Vou fazer só uma, porque eu vou ter o privilégio de ficar com elas. Mais alguém? Depois também, se quiser, a gente vai estabelecer um tempo de uns 20 minutinhos, tá bom? E a gente também tem uma pergunta aqui no chat. Antes de passar, queria dizer assim, que a gente percebe a diferença de duas universidades, uma federal, a outra estadual, quando já tem resoluções, programas instituídos e essa caminhada jamais bem feita, né? Eu digo, percebe a diferença em relação à instituição da UFES, em relação à nossa, né? Porque a nossa nem a portaria ainda tem, mas se Deus quiser, no mês que vem a gente vai sair com alguma coisa. Mas a gente percebe, né? O quanto que foi luta. A gente percebeu aqui na fala de Adriane a necessidade do Ministério Público se inserir, na UFES também, mas eu também quero destacar que na Estadual da Paraíba isso não precisou acontecer. Eles não construíram e conquistaram o que foi conquistado porque o Ministério Público interviu. Então é muito importante a gente também perceber isso. Mesmo a UFES tendo algumas dificuldades, a gente percebe que eles têm o transporte, que foi uma coisa que a gente tentou conseguir aqui, a gente não conseguiu, chegou num ponto que os motoristas falavam: eu não fui contratado para carregar cachorro. A gente precisa discutir sobre isso, né? A gente precisa, mas a gente coloca os cachorros nos nossos carros, né? E nós nunca colocamos um cachorro dentro de um carro sem a gente estar junto, nunca. Então, além disso, vocês também têm um espaço, um consultório, um veterinário, mesmo não tendo um curso de medicina veterinária. Então, precisamos dialogar. O evento é para isso, para a gente conhecer os avanços, as dificuldades e as estratégias, né? E o que ainda não deu certo, a gente se juntar e pensar em caminhos para conseguir enxergar as saídas, porque elas precisam existir. Afinal, nós somos os animais pensantes, né? Então, vamos começar por onde? Pela pergunta de lá? Eu vou chegar aqui só para eu fazer a leitura. Tá, Patrícia, aqui na Universidade Federal do Mato Grosso, Sinop, criamos primeiro o projeto de extensão Amigos do PET e depois a comissão. Estou com muita dificuldade de tocar as ações via comissão, pois o projeto é que tem feito as ações. O que vocês me aconselham para transferir a responsabilidade para a comissão e o projeto ser apenas um auxiliar? O que vocês me aconselham para transferir a responsabilidade para a comissão e o projeto ser apenas um auxiliar? Como vocês lidam com isso? Acho que a gente podia fazer um bloco de 5 perguntas, essa é a primeira, e aí a gente para e continua. Pode ser? De 3? Tá, de 3. Então, uma, eu vou passar então para a Karine. Karine, eu vou pedir para todo mundo que for vir aqui na frente, porque a nossa câmera, ela tem um sensor. Então, a gente precisa da pessoa aqui na frente para essa câmera poder pegar e as pessoas que estão assistindo poder ouvir, tá bom? Então, eu vou chamar a Karine e Gabriele e vamos ter o bloco das 3 perguntas e depois a gente passa para mais 3. Bom dia, obrigada, gente, pelas experiências de vocês. Na verdade, a minha é mais de questão prática, assim, porque a gente tem várias dificuldades. A gente já viu aí pelos relatos de vocês que
os problemas são os mesmos, né? Muda só a instituição, mas os problemas são bem parecidos. Sempre tem a louca dos cachorros, sempre tem a conta, né, enorme na clínica e varia um pouquinho, mas as dificuldades são bem parecidas. Para mim, hoje tem dois grandes problemas aqui. O primeiro, o gargalo, eu acho que é o mais difícil, vou deixar para o final, mas o primeiro seria sobre, uma vez instaurada a comissão, que eu acho que é o que vai, é o nosso próximo passo, né? Esperamos. É, eu queria saber, né, de vocês como que já que vocês estão já com essa experiência instaurada, como que é a movimentação, o acesso dos cães nos espaços, né? Não só no campus, mas dentro da universidade. Por exemplo, aqui, se eu estou dando aula, qualquer um dos cães, eles podem entrar na minha aula. Se eu estou no laboratório, eles podem entrar na minha aula no laboratório, mas eu dou aula de ecologia, então não trabalho com coisas assépticas que o laboratório não permite a entrada de um cão. Mas, obviamente, um professor que trabalha com isso, ele não vai permitir, né? Agora, existe toda uma discussão em relação a isso. Você coloca um cão dentro da sua sala de aula, mas tem aqueles alunos que têm medo, tem aqueles alunos, né, como já foi falado aqui, que tem, sei lá, enfim, tem uma série de coisas relacionada à movimentação. Eu fui coordenadora de colegiado e dentro da minha sala tinha, né, já a vasilhinha, tinha o comedor lá, e eles sabiam. Feijão, por exemplo, era um que eu ia almoçar e ele ficava lá na minha sala dormindo, embaixo da cadeira, no ar-condicionado, né? Que ninguém me ouça. Mas e depois disso foi jogado contra mim numa reunião de departamento, inclusive. Então, assim, eu fico pensando o quanto que isso vai, em relação como que a gente, enquanto comissão, vai organizar isso dentro, né, nesse novo objetivo nosso agora de organizar a comissão? Essa é uma pergunta. E a outra é em relação a essa questão, que não sei nem se é uma pergunta, mas eu acho que é o maior desafio da gente hoje, é a questão, eu como bióloga, é a questão de relacionar a fauna silvestre com os cães convivendo aqui, porque não que eu acho que os cães, eles hoje é a maior ameaça hoje para a matinha, por exemplo, no caso do campus da UESB, é a especulação imobiliária. Mas junto com a especulação imobiliária, a gente tem, né, pessoas, e pessoas vivem com cães, e os cães atraem, né, as pessoas atraem os cães, então isso é outro problema. Mas, assim, por lei, realmente, ela falou da reserva do Panga, por lei, realmente, não podem existir cães convivendo dentro dessas áreas. Então, isso realmente é um gargalo para os cuidadores. Então, a gente vive num paradoxo, né? Para essas áreas, por exemplo, a UFES, eu não sei se tem áreas de preservação dentro do campus. Pois é. Então, isso é outro grande desafio da gente. Eu também já fui execrada porque cachorros seguem a gente. Então, passa por, né? Estava lá dando aula de campo, lá no setor agropecuário, e quase que uma vaca carésima, que provavelmente teria que trabalhar uns 6 meses para pagar, estava prenha e, né, eles foram lá e a vaca caiu, enfim. Lembra dessa história, né? Então, assim, a gente tem vários problemas com isso, porque a gente não pode, a gente tenta impedir eles de irem atrás, mas eles vão, vocês viram, eles vieram aqui atrás de Roberto. Então, é, isso vai ser um outro problema também. Então, a gente vai ter o acesso também a esses locais que não poderiam ter acesso, vai ser um outro grande desafio, né? Andréia? Ah, não, Gabriele, desculpa. Bom dia a todos que nos veem também, que nos acompanham pelo YouTube.
Queria agradecer, né, a participação das professoras. A gente vive essa realidade aqui na universidade e a gente está trazendo essa discussão para ver se a gente consegue avançar nessa pauta. E eu queria, assim, são 3 perguntas, tá? A primeira, tem que aproveitar. A primeira, o que que acontece? Teve o exemplo da professora Luciana, que ela falou que foi na pandemia que surgiu aquela grande demanda e vocês já conseguiram criar uma comissão. Então, aqui, desde a pandemia, que a gente já articula, né? A gente fez reuniões solicitando essa criação dessa comissão. Infelizmente, até o momento, nós não temos, a gente observa sim uma resistência institucional. Agora a gente está no momento de discussão nos departamentos, e aí o que acontece? Embora a gente faça um trabalho, né, educativo grande aqui nos 3 campi, existe ainda muita falta de informação. Então, assim, a gente chegou a nós, um departamento agora, semana passada, ou há 15 dias atrás, pedindo para ser feito um diagnóstico do impacto desses animais no campus. Então, enquanto a gente está aí numa vertente tentando mostrar, existe a demanda, nós não estamos querendo trazer animais para o campus, as demandas existem, né? Eu não gosto de falar problema, né? Como é dito, assim, tem mais esse problema que é esse animal aqui. Não, a gente tem essas demandas, os animais moram aqui, alguns já moravam mais tempo antes de muita gente chegar aqui nesse campus e nos outros. Nos outros campi, né? Não sei se vocês foram informados, a demanda é maior com gatos, aqui são cães. E aí, assim, eu queria saber assim, como é que foi na experiência de vocês, né? Me parece que foi muito mais rápida essa criação, né, da comissão, né? Que a gente ainda não conseguiu avançar, e eu, sinceramente, não acredito que esse ano ainda saia, mas, assim, Roberta tem muita fé, né? Então, assim, a gente vê a grande dificuldade. E aí eu queria já entrar no segundo ponto que foi falado, da importância de participar da comissão quem gosta. Um dos discursos que a gente escutou muito aqui pela gestão, né, atual, foi que tinha que ter gente que não gosta. E aí a nossa discussão foi assim, gente, mas como é que a gente vai colocar? Não é uma questão de, na minha opinião, de gostar ou não gostar. Na minha opinião, quem tem que participar da comissão é quem acompanha as demandas. Então não adianta a gente colocar pessoas que gostam dos animais, mas não sabem o número de animais, aonde que são os pontos de alimentação, quais são os animais que uma vez ou outra atacam uma moto, ou a localização dos animais dentro de um campus, que a gente tem o grupo lá da portaria 1, lá da portaria do final, do prédio X, do prédio Y. Então, assim, não adianta a gente colocar pessoas que não têm compreensão nenhuma sobre o que acontece no campus, né? No caso de Jequié, os gatos, a professora Jequié está aqui, né? Carla está aí, né, ela pode falar um pouquinho sobre a questão. Então, assim, o que adianta a gente colocar pessoas que não têm conhecimento sobre o que acontece, né, dentro da realidade? Não vai, eu não acredito que vá avançar. Então, eu acho que não é questão de gostar ou não gostar, é questão de você entender a realidade e você querer ajudar aquela demanda que acontece, né? E aí, uma outra pergunta é: quem faz parte da comissão de vocês, né? Vocês falaram que são professores, alunos, tem servidores, tem terceirizados, né? Se vocês pudessem falar rapidamente sobre isso, porque o que a gente observa aqui no campus? Muitos terceirizados recebem, inclusive, ameaças que eles não podem de forma alguma ajudar os animais. Deus o livre botar uma água que está fazendo desvio de função. E aí eu chamo a atenção, o que nós, professores, quanto a gente tem desviado de função, hein, Roberta? Né? Então, assim, não existe esse olhar. E aí, por fim, a questão da aquisição da ração. Foi um processo rápido, porque aqui a gente tentou, mas também a gente não conseguiu avançar. Obrigada. Eu acho que não vai dar para as 3 responderem todas as perguntas, mas vamos tentar ver como é que a gente faz para as outras também pessoas poderem perguntar. A não ser as perguntas que foram direcionadas para as 3, né? Ficou mais. Algo já falou. Como é o nome dela? Gabriela, primeiro ponto, você falou, é porque são várias. A primeira, só o tópico da primeira. Pronto. Agilidade. A gente foi atrás da OAB, certo? A OAB, ela tinha uma coordenadora que era advogada animalista, ela fez um termo técnico. Então, isso já deu um respaldo para a universidade. E a reitora, que é a professora Célia, ela abraçou a causa. Então, tem que ter esse diálogo, né? Tem que ter uma gestão
que ela respeite, que ela entre no diálogo. Se não tiver, aí vocês vão ter que procurar algo bem mais, um Ministério Público, alguma coisa. Por quê? E também pode também convencer. De que forma? Se esses animais que estão sendo cuidados aqui, eles já estão recebendo castrações, medicações, vamos tirar tudo isso, aí o caos está feito na universidade. Então, veja, com a comissão, vai melhorar ou vai piorar? Porque a gente fala, às vezes, de esses animais aqui e tal. A gente fala, imagine se a gente não existisse a comissão. Eram animais se procriando, descontrole populacional, doenças, e seria o caos maior. Segunda, então, assim, oriento que faça um diálogo com a gestão e leve os argumentos de não ter essa comissão. Aí a segunda é o grupo, muito importante que tenham pessoas com afinidades, não adianta. A gente teve um caso bem recente de pessoas que, o ano passado a gente teve um evento para a reeleição, né, de reitor, e teve pessoas que elas quiseram entrar na comissão para conhecer a comissão e fazer campanha. Quando terminou a campanha que perdeu, ela saiu da comissão. Então, foi nítido que ela usou a comissão como processo político. E aí vai ter gente, inclusive, se tiver gratificações, vai aparecer pessoas que vão querer a gratificação, não o cargo. Então, é importante que seja pessoas com afinidades. E a terceira, o recurso das rações. Quando a universidade ela institucionaliza uma política, então ela já tem respaldo, né, financeiro. Porque se você diz que os animais, por lei, não podem ficar sem o alimento, então a universidade, como responsável por os animais, ela tem o dever de alimentá-los. Mas aí só foi conseguido por quê? Quando a universidade ela trabalha com o tripé, né, extensão, ensino, pesquisa e extensão, então tem que ter os projetos de extensão. Então, a comissão, ela assessora os projetos de extensão. Então, é importante que tenha projeto de extensão, porque quando a gente vai fazer um processo formal, a gente diz, ó, os animais precisam de alimentação de acordo com os projetos, tal, tal, tal. Então, e aí é o respaldo, tem que ter. Pronto, eu acho que essa aí eu já respondi. Que diz respeito a a última parte, o recurso, né, no caso da UFES, ela foi obrigada, porque o termo de ajuste de conduta é que definiu. Hoje em dia, com essas parcerias que a gente busca, inclusive os projetos, né, de extensão que a gente conversa com os professores que têm afinidade com a causa, e eles propõem alguns projetos também, ou seja, para ração, ou seja, para remédio, insumos, né? De alguma maneira, as casinhas, que aqui foi um projeto, não foi? Também, que esse daí nós temos um problema sério. Aí nós temos uma demanda na UFES que o grupo quer as casinhas para que esses animais saiam dos ambientes de trabalho, que já entra a questão dela, porque lá a gente não proíbe, mas também nos laboratórios a gente entende e concorda. Tem os ambientes propícios, né? Tem momentos que não dá. A gente tem que ter o bom senso também. Não vamos dizer, não, eles vão ter a liberdade, vão entrar e fazer. Isso daí também não acontece. E uma coisa, Gabriele, a nossa comissão, nós estamos fazendo e vamos levar, né, para que seja um programa, porque com o programa vai deixar de ser comissão para ser um programa, porque aí reverte também em verbas, o que já ajuda. Não, nós não queremos fazer um projeto de extensão, porque projeto é 2 anos, né? 2 anos e fica mais. Para ser um programa de extensão permanente, igual aconteceu com o grupo de formação de professores, que era um projeto, transformou no programa e hoje já está lá instituído.
Então, a gente tem essa proposta, as professoras que fazem parte, né, juntamente com a gente, já está organizando tudo para apresentar. Inclusive, fomos até apoiada, a própria reitora deu a ideia e disse: vão, façam, porque o programa, né, vai ser melhor articulado. Então, ajuda bastante também nesse sentido. A Federal de Finlândia é um programa no qual a gente se baseou, a gente já leu esse documento de vocês, né? Então, Adriana. Eu vou tentar responder todo mundo. A primeira coisa a gente precisa ter um diálogo. Então, uma instituição que foge aos diálogos, ela está fugindo do seu escopo. Então, é o que a gente falou, não é que é um problema os animais do campus, mas a gente tem que entrar com todas essas discussões dentro do nosso campus, né? E quanto mais conhecimento a gente tem da problemática, mais fácil a gente está das resoluções, né? Então, hoje a gente tem a certeza de que, por lei, é responsabilidade do campus. A gente consegue retirar todos os animais do campus? A Universidade Federal de Berlândia já retirou todos os animais do campus, porque você achar 8 lares não é uma coisa difícil. Você retira aqueles animais, eles são substituídos por outros. O próprio territorialismo dos animais impede a entrada de outros animais. Então, para quem conhece a causa animal, vai falar que construção de um canil não é solução. A gente tentar criar estruturas para a gente permanentemente ter um local para acessar não é solução. A gente vira acumuladores de animais. Então, porque eles sempre vão chegar de alguma forma. Então, tem algumas coisas que a gente já sabe que não dá certo. Mas quem conhece um campus que não tem nenhum animal? Você conseguiu convidar alguém? Algum campus? É inerente à situação de campos, de escolas, que os animais eles vão adentrar, por mais que não seja o melhor local. No meu mundo perfeito, mais uma vez, eu não teria essa questão. Todos os cães teriam um tutor e teriam todos os cuidados garantidos. Mas eu não tenho, como é que o Roberto falava? Eu queria ter 1 milhão de amigos, né? Eu não tenho 1 milhão de amigos para adotarem todos os animais do mundo também. Então, a gente tem que minimamente solucionar o problema. E a gente entende que do lado da gestão da universidade, nos falta recurso para absolutamente tudo. Então, não vai ser criada uma comissão que vai entender que, olha, graças a Deus a batata quente agora está com vocês, entreguei. Não, todos nós vamos ter que continuar fazendo parte dessa discussão. Então, ter um grupo capacitado para fazer a mediação de conflitos é extremamente importante para as universidades. Então, na maioria das vezes, eu falo que o papel da minha comissão não é tanto resolver os problemas, mas a gente tentar mediar os conflitos já é extremamente importante. A gente não conseguiu todo o dinheiro que a gente precisaria ter para chegar no patamar perfeito. Mas hoje a gente tem a condição de saúde dos animais minimamente respeitada, não temos mais tanto conflitos
com acidentes dentro do campus, entre outras questões que são muito importantes. E foram mais importantes quando ela foi institucionalizada, porque aí a gente ganhou aquela força para dizer assim: nós estamos juntos com vocês na solução do problema. Assim como a gente é chamado para um mundo de soluções de problemas. Eu tenho certeza que a gente pode ser chamado aqui amanhã para resolver a questão de evasão nos campos da universidade. Evasão e retenção é um problema. Como é que a gente resolve isso? A gente vai formar uma comissão, com certeza. Então, essas comissões, elas vêm para a gente ter esse diagnóstico, para a gente ter as ações necessárias. Lá na UFO, na questão de quanto que de dinheiro, a gente tem uma cota no hospital veterinário. Por quê? Porque o hospital veterinário tem um orçamento também. Imagina se alguém autorizaria. Eu sou a pessoa que assino todos os encaminhamentos. Encaminhamento sem fim para tratamento gratuito dentro de um hospital. A reitoria não consegue arcar com 100% de todos os animais que necessitam de cuidados. Então, a gente precisa de, dentro do orçamento, esse mínimo. A gente conseguiu resolver a questão das fazendas, porque as fazendas têm os setores de produção animal. Então, eles conseguem comprar ração para os setores de produção animal, mas eles não conseguem comprar ração para o hospital odontológico. Como é que é, numa prestação de contas, o hospital de odontologia vai ter ração para cachorro? Então, a gente entendeu que não conseguiríamos ter 100% das. Nós estamos falando, no nosso caso, de mais de 300 animais, sendo que muitos ainda são invisíveis para nós, comissão. Mas, assim, então, tratar de 300 animais, quem tem um animal, sabe o custo que é um animal. Então, a gente tem que continuar fazendo parte do processo para ajudar a instituição a cada vez mais ser melhor. E, muitas das vezes, eu brinco que a gente não trabalha só com amigos. Não é um problema a gente ter pessoas do outro lado, porque essas pessoas do outro lado que nos informam algumas coisas que são importantes. Essa preocupação na unidade de conservação, ela não era minha. Mas chegou. Aí eu falei assim, eu como um ser pensante, falei assim, eu não posso ficar assim. Então, a gente tem hoje pesquisa sendo realizada. Qual é o mínimo que a gente tem que fazer? Todos os animais têm que ser vacinados, vermifugados e livres de zoonoses que vão ser passadas para outros animais e para outras pessoas. Isso é importante para os animais silvestres? Sim. Isso é importante para os nossos alunos? Sim. Então, a gente da comissão tem que trabalhar com zoonose. A gente dá conta de 100%, as vacinas tem a campanha, né, da vacinação a nível, acho que todas as prefeituras fazem essa campanha. Eles são nossos parceiros. Então, a gente precisa achar essas soluções. No mínimo a V10, sinomose, parvovirose, a gente precisa dela, a gente precisa de verminose, a gente tem que colocar essa cota lá. A gente pode buscar com instituições para não fazerem doações de vermífugo? Podemos. Então, a gente tem que fazer parte desse processo, né? Então, a nossa comissão, ela também é formada
para colocar essas demandas de forma muito clara para a reitoria e a gente dialogar, porque a gente sabe que se eu preciso de uma prótese num cachorro que custa R$ 30.000, eu não posso simplesmente mandar a ordem de serviço para a reitoria para cada um desses processos que vão chegar, porque faltam recursos em todos os setores da universidade. Então, hoje, o orçamento da universidade é muito sério. Então, se a gente precisar juntar todas as comissões e ir a Brasília, como a gente vai constantemente lá com o Pires na mão para pedir mais, a gente tem que pedir, porque essa também é uma função da universidade. E a gente precisa saber que essa é uma função da universidade, das prefeituras, de todas as pessoas da sociedade. Então, é um problema da sociedade que tem que ser discutido e analisado pela sociedade. E no meio dessas coisas acontece, a gente, nessa mediação de conflitos, gente, semana passada eu fui chamada porque estavam criando uma jiboia no setor de máquinas. E as pessoas muito assertivamente ligaram e fizeram a denúncia. Existe uma jiboia presa no setor de máquinas. Aí eu falei assim, isso não é acontecido comigo, não? Aí eu fui lá, e não é que tinha até nome. Aí eu falei assim, então, vamos dar um jeitinho, né? De deixar essa porta aberta, porque senão eu vou ter que chamar o IBAMA, porque a gente não pode colocar em cativeiro um animal silvestre. Ah, mas ela come os ratos aqui do setor. Deixa ela continuar comendo os ratos que ela quiser, mas você não pode trancar ela dentro do setor. Então, isso é uma mediação de conflito, né? Eu gosto de jiboia, gente, mas a gente não pode, dentro de uma instituição, criar uma jiboia sem ser no setor de répteis, né? Então, tem tudo isso que a gente tem que ir lá com jeitinho e falar com quem achava que era um problema para o controle de ratos. Eu falei assim, eu vou resolver a questão de rato aqui. É muito mais fácil para mim resolver a questão do rato do que da jiboia. Então, a gente precisa dessa ouvidoria, né, para que a gente sempre avance nesses setores, né? E eu acho que a troca, respondendo também ao chat, né, essa troca de experiências, de coisas que dão certo e coisas que dão errado, né, é extremamente importante, né? Os cães, eles não podem entrar no Hospital das Clínicas. Os gatos não podem ficar no hospital odontológico da UFO. De vez em quando a gente tem que fazer retirada de animais. Eles entram, né? A gente leva para outro setor que pode, né? Então, assim, nenhum animal ele tem livre acesso a todos os locais. Mas, com respeito aos animais, eles entendem qual é o espaço deles. Você não vai espancar um animal para sair de um laboratório. Mas, com jeitinho, é muito fácil tirar um animal de qualquer lugar. Então, eu acho que é isso, basicamente, essas 3 perguntas. Nalva quer falar mais alguma coisa? Vou passar os próximos 3. Eu vou pedir que as pessoas já venham aqui para frente. Júlia, Carla e Andreia. Já foi? Então fica sendo Carla, Andreia e eu. Andreia. Tem mais uma no chat também. Aí a gente projeta daqui a pouco. Vamos fechar o bloco aqui de 3. As 3 é mesmo. Bom dia, né? Já estamos no final da manhã. Bom, parabenizá-las, né? Foi maravilhoso escutar a experiência de vocês. Conversando com a Roberta anteriormente,
A gente percebe que a vinda de vocês nos traz experiência, nos traz realidades e nos traz esperança, né? De que a gente pode seguir e também nos coloca dentro de realidades para as quais a gente já passou e para as quais a gente ainda vai passar, né? Então, é muito importante e a gente agradece demais a presença de vocês aqui. No caso de Luciana, primeiro escutar o seu sotaque paraibano, eu sou de Campina Grande, sei muito bem da labuta de vir para cá, né? Então, e me orgulha muito ver que a experiência em Campina Grande, na estadual, né, tem sido uma experiência, e as três destacam que é uma experiência de todos os dias, de construção, né, de labuta todos os dias, né? Não é a criação da comissão que vai garantir que as coisas irão acontecer. Um novo desafio é travado. Agora, com certeza, eu acho que o que a Adriane destaca, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está passando aqui, e é justamente por isso que a gente briga aqui, né? Nosso chefe de gabinete está ali, o Wesley, participando, que bom estar aqui vendo as experiências e o quanto é importante a questão da institucionalização, né? Porque a partir dessa institucionalização, a gente vai passar por um outro patamar, né? De contínuas, né, lutas, disputas e, principalmente, eu gostei muito do que Marinalva e Adriane destacaram, e Luciana também destaca, é fundamental termos a mediação dos conflitos, porque isso é inerente às nossas relações humanas, né? Nós seremos pessoas que, e talvez por ignorância, né, de achar que simplesmente tirá-los do campus vai resolver. As três experiências aqui destacam que não vai resolver, gente, não vai resolver. Mas, às vezes, as pessoas propõem isso porque não conhecem o comportamento hierárquico dos animais, né? O papel que esses animais que estão no campus fazem quando estão aqui, porque impedem outros de virem, né? Então, é muito importante a gente... e aí, eu faço aqui um agradecimento, né, na pessoa de Roberta, que falou, nós temos que trazer o evento, nós não temos pernas, nós nunca teremos pernas suficiente, né? Mas é preciso, de fato, colocar para que essas coisas sejam discutidas e a gente possa ter um combustível a mais para, amanhã, no outro dia, possamos colocar as questões, né? A minha pergunta está mais associada a que todas vocês destacaram a existência de pessoas, de protetores, de grupos, né? A nossa realidade aqui, ela vem de muito tempo, mas na pandemia, como vocês destacaram, e eu tenho percebido isso em vários outros lugares, né? A pandemia foi um ponto assim de virada, principalmente sobre essa questão da organização de pessoas para fazer continuamente um trabalho, e essa foi a nossa realidade, embora já tivéssemos pessoas, né, e um grupo que atua pelo menos desde 2016, né, e que só teve essa organicidade a partir da pandemia mesmo, né? Então, a partir da pandemia que tivemos mais essas experiências. Mas todos vocês falaram de protetores. Hoje a gente está aqui numa discussão, né? Nós temos um conjunto de protetoras que se reúnem a partir do amigo PET, mas nós não somos uma ONG ainda, e a gente, né, pensa, né, e Roberta, né, e mais algumas pessoas estão mais à frente disso, porque eu estou meio afastada, eu estou no doutorado, então eu tô só ao redor, né?
trabalhando quando é possível. Qual é a experiência de vocês sobre essa questão de uma ONG, né, mais, vamos dizer assim, mais orgânica, né, aquela que tem CNPJ, porque todos nós temos uma série de desafios, né, principalmente burocráticos, de atuação. Se vocês têm alguma experiência em relação a isso e tem alguma sugestão para nós, para esse tipo de trabalho, né? A gente está tentando formalizar para que a gente possa, de fato, trabalhar num outro patamar e possa fazer o trabalho, mas de uma forma mais organizada e orgânica. Bom dia, quase boa tarde para todos os presentes. Parabéns a Adriane, Luciana e Nalva, e parabéns a Roberta por essa organização maravilhosa. As perguntas que eu iria fazer, na realidade, já foram feitas por Gabriele e um pouco sobre o que a Andrea falou aqui. Mas eu vim aqui para frente. Primeiro, porque para falar um pouco rápido, porque eu sei que a gente está precisando ir embora, né? De tarde a gente volta. Eu não sou do campus de Conquista, eu sou do campus de Jequié, que fica a 180 quilômetros da cidade de Vitória da Conquista. Lá no campus de Jequié, a nossa demanda maior é com os felinos, né? São muitos gatos que são cuidados por apenas 3 professores que cuidam desses animais, que os levam para serem castrados, que os alimentam, que cuidam quando eles estão doentes, sem nenhum tipo de ajuda, nem da comunidade local, e também sem nenhum tipo de ajuda da universidade. Eu tenho, sim, muita esperança, e que bom que Piau está aí, que a institucionalização dos animais, dos campi da UESB, crie um compromisso maior aliás, um compromisso da administração com esses animais que estão dentro desses 3 campi, porque são vidas. Eu não gosto de romantizar a proteção animal, a causa animal. Eu deixo que meus alunos me chamem de a tia do gato. Eu brinco, às vezes, quando falo, vem a mulher do gato. Mas, sinceramente, eu não gosto. Eu sou uma professora universitária com doutorado, que dou aula, que oriento estudantes, que faço pesquisa, que faço extensão e que respeito a vida. E isso, para mim, é o mais importante, o respeito à vida. Eu sou um ser humano que gosta de ser respeitada. E o que foi que me fez? O que é que me levou a começar a proteger aqueles animais do campo de Jequié? Os maus tratos que eram feitos lá na frente para todo mundo ver e que continua sendo feito. Eu não vou falar muito, porque todo mundo já sabe dessa vida que a gente tem. Eu espero, sinceramente, que essa institucionalização sensibilize mais esta administração e as futuras administrações da UESB. Esses animais são vida, merecem respeito, e que a gente possa, mesmo que as demandas continuem, todo mundo deixando muito claro isso, que institucionalizar os animais da UESB não vai acabar com essas demandas que a gente tem, mas que possam pelo menos amenizá-las, que possa fazer com que essa demanda possa ser resolvida de uma forma mais sensível, de uma forma tão menos dolorosa para a gente, que tão isoladamente tenta fazer com que esses animais sobrevivam dentro desses 3 campos. Para vocês verem, tem 15 dias, gente, 15, mais ou menos 15 dias,
em que nesses últimos 15 dias, na realidade, no campus de Jequié, hoje eu recebi notícia de que mais uma gata foi morta. Foram 5 gatos mortos dentro do campus de Jequié e 15 sariguês, ou tibus, né, que se chama. 15 sariguês. No feriado, eu tive que pegar uma mãe sariguê com 8 filhotes já com pelo, todos mortos. Todos mortos. Além de proteger os animais, a gente não tem como fazer papel de vigilância em cada buraco que tem no muro da universidade para impedir que cães ou que pessoas entrem no campus e matem esses animais. Então, é esse tipo de coisa que, para mim, é inconcebível. É inaceitável, eu não consigo entender isso. Se dar ração é difícil, pode até ser. A questão orçamentária é difícil de ser tratada e a gente sabe disso. A universidade vive argolada com a questão de orçamento. Então, isso eu entendo, sabe? Eu não entendo que os animais dentro dos campi sejam mortos dessa forma e que ninguém, a não ser os 3 professores e os alunos que ficam estarrecidos quando veem os animais mortos, sintam algo pelo que está acontecendo, sabe? Então, eu realmente não entendo e espero que talvez a gente possa um dia, é uma esperança, e isso vocês também aumentaram hoje, a esperança de que a gente pode trabalhar de uma forma, a Adriane fala, né? De amenizar o diálogo, né? Para manter um diálogo mais ameno, um diálogo onde haja, na verdade, um diálogo, porque não existe. E poder dialogar e poder conversar é, é nosso, é humano, é pensante. Então, eu espero que a gente possa evoluir e que a gente possa chegar a este ponto de sentarmos e conversarmos de uma forma legal. Obrigada também, Carla. E é importante você fazer esse registro. Então, eu vou ler a pergunta de Sônia, não, de Leandro José de Oliveira. Sobre a lei de 2022 que a professora falou sobre a responsabilidade da reitoria, qual lei seria? Porque no campus de Sinop, a reitoria fala que a responsabilidade não é da reitoria. Essa é uma pergunta. Temos a pergunta de Andréia e eu vou fazer a minha bem rapidinho. Quando a Andréia falou sobre a questão da ONG e a Adriane disse, né, que eles sentam e conseguem fazer, por exemplo, um pedido de, acho que remédio, ração, não sei, talvez porque é instituição, porque a gente, Grupo Amigo Pet, como é que a gente vai estabelecer uma parceria se nós não temos um CNPJ? Aí, talvez, a importância de ser uma ONG que tem as suas dificuldades que não vem ao caso agora a gente falar. Mas se vocês, nesse caso, usam um CNPJ da instituição, já que existe uma formalização. E aí, completando a minha pergunta, de onde vem o recurso financeiro de vocês para trabalhar com os animais? Eu acho que a Adriane já deixou bem claro que eles têm uma divisão, né? Que eles entram com uma parte, que isso sai de movimentos que são feitos, ações e etc. Mas eu queria entender, talvez da Estadual da Paraíba, Nalva, eu não sei se hoje está recebendo mais alguma verba, mas aqui na instituição a gente às vezes ouve a discussão, vai sair de que fonte? E uma das fontes que a gente tem comentado, a fonte 40, ou da própria extensão, ou da própria administração. Então, queria ouvir vocês nesse sentido e a gente vai finalizar, né? Por causa da hora. E é isso. A lei, a Nalva fala da lei, mas qualquer advogado bom da causa animal dá para a gente umas 70 leis em que pode responsabilizar a reitoria, né, das universidades. Mas não basta responsabilizar.
Na verdade, a gente tem que participar. Que eu brinco assim, nenhuma reitoria é nosso inimigo. Hoje o nome bonito de ONG é OSC, Organização da Sociedade Civil. A gente tem uma parte dos recursos vem de emendas parlamentares via CNPJ da universidade. Isso é extremamente importante. No grupo da Universidade Federal de Uberlândia, a gente não tem nenhuma OSC específica com CNPJ, porque dependeria da gente ter uma outra organização à parte para gerir esse processo, tem que ter tempo de instituição, ser considerada utilidade pública pela prefeitura, e a universidade já é tudo isso. Então, a gente consegue captar via Ministério Público, via projetos ligados ao IBAMA, e tudo isso ligado mais aos projetos de extensão, recursos. E hoje, essas medidas impositivas ligadas à saúde, a gente também consegue, junto a vereadores, que eles incorporem uma parte à questão animal, e isso vai para a Pró-Reitoria de Extensão, e como a gente tem o programa institucional também, a gente consegue acessar esse tipo de trabalho e essa mediação e essa cobrança, e falar para esses gestores o tanto que a gente necessita desses recursos, é uma motivação das pessoas que gostam, né? Então, a gente tem esse lado de forma muito clara, né? E quando fala que tem, na semana, 5 gatos mortos na instituição, né? A gente tem o problema dos terceirizados também não poderem manipular esses corpinhos mortos e tal. A gente, na maioria das vezes, são os cuidadores que fazem essa retirada desse corpo, né? E mais uma vez, como a gente normalmente a gente quer ser parceiro e não ter um embate, a gente quer aparecer na televisão com um evento como esse, de diálogo, e não chamar a imprensa hoje, fazer vídeo, mandar nos QR Codes lá, para falar assim, aqui, um animal morto aqui, vítima de maus tratos e nada é feito. Então, esse tipo de denúncia, esse tipo de problema, só traz um desgaste ainda maior para a causa. Então, a gente precisa realmente trabalhar nas soluções. Quanto aos recursos, como a universidade, né, a UEPB, ela já é uma política institucionalizada. A gente entrou no plano, né, de contratações anuais, a PAC. Então, a comissão, ela já faz parte desse programa. Então, quando chega o planejamento anual da universidade, está lá a comissão, alimentos de cães e gatos. Então, a gente tem que ocupar espaços. Tem uma política institucional, ela é responsável por esses animais, então ela tem que entrar no PDI, entrou no PDI, não só como os recursos, mas também como ações, né? Então, entrou no PDI e no PAC. Então, ela já vai se programar para isso. E a questão dos animais, o efeito vácuo, né? Se você tira, primeiro, a universidade ela não pode tirar os animais, retirar os animais. Não, ela é crime, né? Então, se ela tira, vai chegar, se ela tira 3, chegam 3. E esses 3 que chegam doentes e vão se procriando. Quanto à questão das ONGs, a gente trabalha com parcerias com as ONGs, né? Então, você tem uma ONG, eu digo que é uma faca de dois gumes, né? Porque quando você
cria uma ONG, você se responsabiliza para resgatar os animais de rua, você tem que ter uma administração, você tem que ter um abrigo, então é um problema. A gente tem parcerias assim, nos eventos de adoções, a gente, né, faz aquela parceria com aquela ONG e leva os animais. E uma coisa muito importante, que a Vitória da Conquista não tem um centro de zoonoses. Então, vocês que estão à frente têm que fazer essa cobrança com a prefeitura, porque existe a verba que vem do governo federal para as secretarias de saúde. Então, uma cidade como Feira não ter, ou Conquista não ter um centro de zoonoses é admissível. Então, vocês têm que cobrar mesmo, fazer ações junto com os políticos. Lá a gente tem eventos na Câmara, a gente participa, audiências públicas. Aqui não tem um hospital, não tem nem zoonose, não tem nem hospital veterinário público, né? Sim. Apoio à saúde animal, mas só funciona de segunda a sexta. Pronto, então assim, primeiro passo, a UESB fazendo essa comissão, ela tem representação, né? Então vocês já vão, quando eu vou à Câmara lá, eu já vou me representando à comissão. A gente teve uma audiência recente, participei, e aí a gente vai ter que ter esse engajamento político também. É muito importante. Com relação a essa questão de ONG, nós também, o Patas Alegres era uma que não tinha vínculo com a instituição, mas cuidava dos animais do campus. E essa parceria que fez com que a reitoria tivesse um olhar, né, diferente, mas também não era com CNPJ, isso não. As parcerias que nós conseguimos também, a comissão emendas, tem uma proposta de um deputado, trazendo agora para a questão da causa animal, e tem a verba, ainda tem, viu, Roberta? Nós soubemos na última reunião com a reitoria, tem a verba ainda, vem com relação a essa questão da ração, os veterinários, né, que são pagos com essa verba, e a reitoria está com um projeto que apresentaram a nós de parceria com clínicas também, para ter mensalmente um valor para uma clínica durante a semana e uma em final de semana, já que a instituição tem que ter os socorros, né? E não tem hospital veterinário, e não tem hospital veterinário público em Feira. Tem um outro ponto que ele perguntou da lei. Eu falei da lei de 2022, mas eu não me lembro agora. Ele pode procurar, que é sobre animais comunitários. Essa lei é que vale também para a universidade. É lei federal. É uma lei federal. Em Feira, uma professora do Departamento de Educação, né, ela fez uma proposta. Não existe políticas públicas para os animais em Feira. Então, essa professora, a gente fez um embasamento, ela pegou um projeto de Santo Estevão, apresentou e está em tramitação na Câmara, né, porque o Centro de Zoonoses ele está inativo ainda. O que o Centro de Zoonoses faz em Feira é recolher os animais mortos. E nós temos também uma equipe de cuidadores assim, de terceirizados que são contratados, tem uma que tem o curso técnico veterinário, né? E os que são ali exatamente para essa questão. Só pega, embala com aquele cuidado e eles é que vêm e pegam. E eles trabalham lá no NAC, né? O Núcleo de Apoio aos Animais do campus, que era o antigo Gatil. Então, a gente tem essa parceria. Gente, muitíssimo obrigada. Quem ficou até agora, né? Aqui já são 13 horas já. Eu quero agradecer a vocês também, aos meninos que estão ali operando para que o evento seja transmitido ao vivo. Muito obrigada também. Às 14 horas a gente volta com uma mesa redonda
que vai falar sobre a esporotricose, o desafio de combater a esporotricose. Então, a gente quer agora passar para vocês uma lembrancinha. Nós fizemos uma agendinha. Eu devia ter colocado essa lei aqui, porque aqui tem algumas. E aqui também é um mimozinho que a gente preparou. São os biscoitinhos num formato de patinhas. É uma forma da gente agradecer o tempo de vocês e por estarem aqui com a gente. Nominal. Muito obrigada. Gente, então, até daqui a pouco. Obrigada também a vocês.